Grupo City vai aumentar os investimentos no tricolor baiano. Não sou eu que estou dizendo isso aqui não, tá? São os grandiosos jornalistas da UOL, o PVC, o Paulo Mancini e o Rodrigo Matos. Vamos colocar aqui agora esse vídeo para a gente reagir juntos, tá? E a gente fazer também os nossos comentários. Mas eu já te pergunto de cara, você acha que as contratações, que os investimentos feitos nesses jogadores que estão aí atualmente são suficientes, ou se você acha que deveria investir em quais posições, em mais jogadores, quantos jogadores? Deixa aqui nos comentários, quero, claro, ouvir a tua opinião, tá? Só te adianto que o Grupo City parece que achou que o futebol brasileiro era mais barato e eles estão realmente, assim, abismados, mas prometem realmente colocar mais dinheiro no mercado. E claro, a gente vai entender isso aqui agora. Se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like aí para você sempre receber conteúdos de primeira aqui. Vamos para o vídeo aqui para vocês entenderem comigo aqui. Tamo junto. PVC. Bom, o Grupo City ficou ali pensando, acordo Bahia, Grupo City, como é que faz, e teve que dar uma injeção de capital, né, no Bahia, o investimento previsto de 1 bilhão, para o futebol eram 500 milhões em 15 anos, 33 milhões em contratações por ano, mínimo da operação no futebol 120 milhões, 60% da receita, mas isso mudou, né? Olha aí, os números na tela para você, Rodrigo, explica para a gente. Os caras chegam aqui no Brasil, eles veem que o negócio, a banda toca de um jeito diferente, né? Você vê que o tema desse é o Grupo City achou o Brasil caro, futebol brasileiro caro. Então, olha o nível que está o futebol brasileiro. Por quê? Esses números que a gente tem em cima aí foi uma matéria que eu fiz na época, final de 2022, que era mostrando quais eram os números do acordo. Depois foram todos confirmados. Eram 500 milhões ali por 15 anos, em torno de 33 milhões por ano, mas não era, vai gastar só isso esse ano. Era a média, né? E aí você vai se adaptando e esse mínimo ali da operação do futebol, salário, aquelas coisas para a operação do dia a dia. E aí recentemente eu tive uma apuração ali conversando com pessoas que têm conhecimento do tema, e a verdade é que o City descobriu que o que estava previsto como mínimo ali não dava para operar no futebol brasileiro dentro das metas esportivas que eles estavam prevendo. Precisava gastar muito mais. Eles não conseguiram não conseguir números, mas está se gastando muito mais do que estava se prevendo inicialmente. E a gente tem um exemplo aqui, que é a maior contratação, que é o uruguaio Luciano Rodrigues, que foi 65 milhões de reais. Então, só ele seriam aí 2 anos de operação do City, por exemplo. Então, você já vê qual é o patamar, está muito mais alto. Outros jogadores que a gente pode dar exemplo aqui, como Cauli, né, Jean Lucas, são jogadores que o City também investiu para contratação, compra de direitos, e jogadores com salários altos, como Everton Ribeiro. Lembrar que ele saiu do Flamengo tendo proposta para ficar e preferiu o Bahia porque tinha um salário compatível no Bahia, ou seja, o clube teve que investir alto também no salário dele. Então, a realidade que se viu no futebol brasileiro desde que o Grupo City chegou é uma realidade do futebol inflacionado, inclusive para um grupo rico que tem o Bahia como seu segundo time de prateleira, né, depois do Manchester City. Eu fui conversar um pouquinho de como é que está sendo feita a operação, aí a gente já falou, por exemplo, sobre a operação de como funciona o grupo da Eagle, né, do Textor, todas as finanças dos clubes são todas juntas, a do Bahia é bem diferente, o Grupo City separa cada clube tem as suas finanças separadas, e se o Bahia amanhã for vender um jogador para o Manchester City ou para o Girona, você vai ter uma avaliação de mercado feita de forma independente para avaliar quanto que aquele jogador vai ser vendido, e o clube vai ter que, o Manchester City vai ter que pagar para o Bahia, de fato, e vai entrar no caixa do Bahia. Tem uma meta aí para o Bahia de se tornar sustentável, não quiseram me dizer qual é o prazo, e também tem metas esportivas para serem atingidas. A gente sabe que tem uma meta de estar na Libertadores, esse ano a gente não sabe se vai conseguir, né? Está disputando a vaga aí com o Cruzeiro, mas tem essas metas por uns prazos que são conectadas com as metas financeiras. Mas a verdade o City teve que desembolsar mais dinheiro do que estava prevendo, porque o Brasil é mais caro do que os sheiks dos Emirados Árabes acharam que era. Esse é um cenário muito parecido com a Red Bull. A Red Bull faz uma avaliação do que aconteceu com o Bragantino neste ano, que provavelmente vai ser rebaixado, vai entrar em campo
daqui a pouquinho para jogar contra o Atlético Paranaense, pode ser rebaixado na noite dessa quinta-feira. Há uma avaliação de erros que foram cometidos no projeto em Bragança Paulista, mas há uma avaliação também de que precisa se remodelar por causa dessa questão inflacionária que o Rodrigo relatou do Grupo City. É o mesmo diagnóstico. Quando chegou aqui a Red Bull para comprar o Bragantino, se pensava numa folha de pagamento de, no máximo, 7 milhões de reais. Hoje você está concorrendo com folhas de pagamento de 20, 23, 25, 28 milhões de reais. São clubes que estão na mesma faixa que se queria, que se pretendia disputar. É verdade que a Red Bull está numa temporada muito ruim, né? O Red Bull Salzburg está em 32º lugar na Champions League, em 5º lugar no Campeonato Austríaco. O Leipzig está em 34º lugar na Champions League. Mas o Red Bull entende que ele precisa investir 4 milhões aproximadamente na base para, em 3, 4 temporadas, ter a base sólida e começar a subir e vender jogadores. E, ao mesmo tempo, não é mudar o projeto, adaptar o projeto a essa realidade. Então, em algum momento, você precisa ter liberdade para contratar um jogador de 30 anos, que vai chegar e resolver meu problema. Houve, nesse ano, uma tentativa de contratação do Carlos Vinícius, que foi centroavante do Benfica, que estava no Fulham, e ele estava praticamente contratado, veio para o Brasil, teve uma lesão de panturrilha, mas ia ser contratado. Aí o Fulham, os diretores do Red Bull Bragantino foram para a Áustria para dizer que precisavam de jogador, embora ele fosse mais experiente, meio fora do projeto, mas que precisava ser contratado. Demorou 10 dias para aprovação disso. Quando demorou 10 dias para essa aprovação, o Fulham vendeu um atacante e disse para o Carlos Vinícius: agora você não pode ir mais porque a gente precisa de você no elenco. Então, essa burocracia e essa dificuldade de convencimento de que, em alguns momentos, você precisa atacar um jogador experiente, atacar um jogador que está aparentemente fora da filosofia, mas como exceções. E essas exceções precisam existir para tentar competir com o mercado brasileiro muito inflacionado. Investir na base e contratar pesado em alguns momentos. Pois é, essa questão do Red Bull é uma aberração, né? O desempenho esportivo muito ruim do time, e eles têm que repensar também um pouco essa forma de existir do Red Bull aqui com o Bragantino. Vamos ver quanto tempo vai durar, né, Massini? Porque o futebol brasileiro, eu acho que está vivendo uma bolha. Depois a gente talvez tenha que fazer um programa sobre isso. Está gastando muito além, talvez, do que tem disponibilidade nas receitas em vários clubes, e tem uma inflação de mercado que eu não sei se é sustentável a longo prazo. Isso é muito interessante de a gente conversar assim no próximo programa, né? Essa bolha do Bahia, do City, está assustado com o custo e com o quanto custa o futebol no futebol brasileiro. É um pouquinho o que o Rummenigge disse lá atrás, né? Quando ele fala que jogadores, técnicos, agentes têm que entender também, para diminuir o número de jogos, você precisa diminuir um pouco o quanto esses caras ganham, porque é muito dinheiro, são salários enormes, o custo é muito grande, né, para você manter times com boa condição. Fico imaginando se tivéssemos de fato uma liga com tudo isso regulamentado, como seria importante, como o futebol brasileiro cresceria ainda mais. Bom, muitas informações, né, a respeito disso. Vocês observaram, né? O Bahia tinha ali uma meta de investimento de 33 milhões, mas só com o Lúcio investiu 65, né, em um ano. Fora os outros gastos, né, com salário, com toda a estrutura, porque não é só contratar, né? Tem que manter e pagar as coisas antigas, né, que estão aí rodando, sendo pagas, muita coisa já foi quitada. Bom, é muita grana, né? Por isso que a gente fala, né? O Grupo City vai aumentar, está cada vez aumentando mais, porque está descobrindo que o futebol brasileiro realmente é caro. E dessa forma, a gente vai ver em breve mais contratações aí de peso, com valores mais exorbitantes, mas claro, jogadores de qualidade aqui no mercado do futebol baiano e principalmente no mercado do Bahia, aqui no time do Bahia, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, daqui a pouco a gente volta com mais informações do Tricolor Baiano. Tamo junto, grande abraço!